gostaria de chamar o Lindomar, agradecer o fato de ter aceitado o nosso convite. Uma salva de palmas para o Lindomar. Muito bem. Também gostaria de chamar a professora Berta Ribeiro, que é coordenadora do curso de Psicologia. Acertei direitinho? Com fã-clube, olha que maravilha! A Andréia Ledige, é assistente social. Falei certinho, Andréia? Ledig. E a Sandra Carneiro, psicóloga. Mas aqui tá cheio de fã-clube! Minha companheira já de militância no terceiro setor, né? Estamos nos reencontrando nessa noite e num espaço tão bacana como esse aqui. Eu imagino, quero voltar aqui de manhã para ver essa vista maravilhosa, gente, aqui presente. E eu vou deixá-los à mesa para apresentar o tema. O Lindomar começa e depois vocês podem ser as debatedoras e colocarem as experiências de vocês, principalmente com foco na academia, que eu acho que vocês têm que muito contribuir, lógico, na prática profissional de vocês. Olá, boa noite. Eu esbocei uma escrita, eu não vou ler, porque eu já fiz isso outras vezes, e quando eu leio o que eu escrevo da palestra, oi Luan, para não te ver, né? Fica muito ruim, que eu perco a espontaneidade, fica aquela coisa maçante. Eu escrevi só para orientar um pouco a minha fala, né? E assim, queria começar agradecendo esse gentil convite do Quintal. É um prazer imenso estar aqui. É um convite que eu acho que foi feito pela proximidade que eu tenho, mas eu até penso que já não é tão proximidade, eu me sinto parte do Quintal, dada a nossa trajetória, né, a nossa história, as tantas coisas que já fizemos juntos. O título da fala foi um título que eu já fui convidado com esse título, e é Abandono, Institucionalização, Adoção. Os impactos no direito de toda criança viver em família. Eu queria começar propondo uma inversão nessas categorias, nessas instituições que o próprio título já traz, né? E quando eu falo instituição, eu não estou aqui me referindo a um edifício onde funciona alguma coisa dentro. Eu estou me referindo na perspectiva da análise institucional, em que instituição é aquilo que nos move, né? A família é uma instituição, né? Adoção é uma instituição, criança é uma instituição. São esses conceitos, essas noções de mundo que movem a gente. Então, estou me referindo a Barenblit, toda essa galera que pensa a instituição de um outro lugar que não um prédio fixo, como a gente costuma confundir às vezes, né? E eu confundi no início da minha graduação também, que já faz aí alguns muitos anos, né? Aí eu acho que é importante eu falar de que lugar que eu estou aqui dizendo, né? Eu sou um técnico de vara de infância, juventude e idoso, e eu prefiro o termo velho a idoso. Eu acho idoso, como diz lá a Maria Rita Kel, um photoshopear. Não foi a Maria Rita Kel, não. Foi ela. Me esqueci agora quem foi a pessoa, gente. Mas é um photoshopear da velhice. A gente vive numa sociedade em que valoriza-se tanto a juventude que envelhecer virou um defeito, né? Estou aqui esse mês completando 50 anos, né? E quero poder afirmar o direito de poder envelhecer com dignidade, sem ter que parecer que tem tantos anos menos. Não, tenho 50 anos, quero parecer meus 50 anos e viver a partir daí com isso, né? Sou psicólogo, me formei numa graduação, numa universidade privada, até porque eu acho que é importante dizer isso, né? Eu não nasci psicólogo, não nasci doutor em políticas públicas pela UERJ, teve uma trajetória muito longa nesse percurso, mas também é importante afirmar que isso não fala de um meritocracismo meu, de pô, Lindomar é o máximo, ele saiu lá de Boia Fria, no interior do Espírito Santo, e se torna um doutor em políticas públicas na UERJ, no Rio de Janeiro. Não, isso aconteceu porque eu tive muitos bons encontros que me ajudaram a produzir sentidos outros e tive oportunidades, o que a esmagadora maioria da população não tem. Então, a gente precisa pensar isso, né? Fui um trabalhador infantil e não me senti explorado pela mãe que tenho e que sou apaixonado por ela até hoje, que felizmente está viva. Então, eu quis situar isso para poder marcar para vocês o lugar de onde falo.
né? Falo de uma perspectiva na psicologia que não tem a presunção, a prepotência de querer trazer uma verdade e poder dizer do outro, mas dizer com o outro aquilo que se propõe dizer. E aí, assim, eu queria inverter, então, esses termos. Em vez de falar de abandono, institucionalização e adoção, primeiro falar de adoção. E dizer qual a minha compreensão da adoção, né? Para mim, todo filho é adotivo. Então, assim, eu sou pró-adoção, porque todo filho é adotivo. Mas, assim, os filhos biológicos também são adotivos, porque se eles não fossem, não seriam filhos. Seriam meros rebentos. Ainda que permanecesse sobre os cuidados, e aí eu brinco no texto, escrevo um cuidado com des entre parênteses, antes os descuidados de seus genitores. E esse descuidado não fala só de famílias pobres. O problema é que só as famílias pobres são acessadas quando não conseguem serem pais e pais potentes para seus filhos. A gente, eu costumo lembrar, já falei isso algumas vezes, teve um bom tempo atrás, né, que uns rapazes jovenzinhos, aqui, acho que Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, eles espancaram uma empregada doméstica que estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir, não sei para onde, né? E aí eles bateram nela porque acharam que ela era puta. Como se pudesse se bater em puta, né, gente? Como se puta fosse menos mulher e menos gente que qualquer outra mulher trabalhadora e não mais uma trabalhadora, né? E aí eu fico pensando, onde estava a família, esses pais, para poder ensinar a essa garotada que não se bate primeiro em mulher, não se bate em mulher puta, não se bate em empregada doméstica, né? Não se bate em ninguém, né? Então, assim, também lembro daquele episódio em Brasília, já uns anos mais atrás, em que atearam fogo num índio, assim, uns pós-adolescentes, né, de farra. Mas eles atearam fogo no índio porque eles não sabiam que era um índio. Eles acharam que fosse um mendigo. Então, assim, pode, né? Mendigo pode. Então, assim, onde estavam os pais, né, mãe, a família dessa garotada que se acha no direito de atear fogo em um ser vivente? Inclusive, nem de humano. Atear fogo em um ser vivo, né? Então, assim, onde estavam essas famílias? Mas essas famílias da classe burguesa, classe média, classe alta, elas muito, muito, muito dificilmente são acessadas pelo braço do Estado, que consegue acessar com certa facilidade as famílias pobres, majoritariamente pretas, né, que figura o Cadastro Nacional de Adoção. Eu olhei recentemente, esse índice sempre bate, assim, as crianças que constam no cadastro de adoção como disponibilizadas, em média, são 70% pretas ou pardas, né? E isso fala de alguma coisa. Eu acho que a gente não precisa aqui dizer que um país que funda a sua construção em 300 anos de escravidão da população negra trazida na marra da Europa para cá tem as suas marcas, né? Mas, assim, eu queria trazer para vocês duas histórias, partilhar com vocês duas histórias que eu atuei na vara de infância em São Gonçalo, em tempos diferentes, com intervalo de anos, aí de uns 10 anos de uma história para outra, e que, na minha perspectiva, dizem de um fracasso no parecer técnico, e do qual eu fui coautor, que eu atuei com mais duas colegas diferentes, assistentes sociais. E aí, assim, dizem do fracasso porque, olhando em perspectiva, consigo avaliar que foi uma aposta equivocada, né? Uma aposta em famílias de origem ou não, né? Por que não? Porque, assim, uma dessas crianças, e eu nomeei aqui, é um nome ficcional para preservar a intimidade dessas pessoas, né? E quero voltar a afirmar que o que eu quero pôr em análise aqui são os posicionamentos técnicos que a gente conseguiu produzir naquele tempo histórico, naquele momento. E não o comportamento dos personagens que figuram essas histórias reais, né? A primeira história de Laura, é um nome que eu gosto, né? E a outra história é de Juliano. Juliano hoje tem em torno dos 9 anos de idade. Laura hoje já é uma mulher em torno dos 20. Então, assim,
Laura foi um dos primeiros casos com os quais eu tive que me haver quando entrei para o TJ como psicólogo nos primeiros anos deste milênio. Quando Laura chega para a gente, o processo referente a Laura chega para a equipe técnica a atuar, ela já estava abrigada há uns 2 anos numa comarca contígua da cidade, né? A próprio São Gonçalo, naquela época, só tinha um conselho tutelar. Tem 3 e ainda teria que ter pelo menos mais 2, né, no mínimo. Então foi abrigada na comarca contígua, né? A gente começa a intervir, faz uma visita na escola. Nesse momento ela já estava com em torno de uns 5 anos, quando a gente começa a fazer a intervenção. E a história dela, a gente não consegue acessar a origem biológica dessa menina, porque assim, aquela que se instaura no lugar de mãe, e aí eu queria colocar esse mãe entre aspas, porque para mim, a função da maternidade é proteger, né? Então, assim, ela pega essa criança, e aí ela nunca disse para a gente de que lugar é esse, né? Para entregar a uma amiga para adotar essa menina, daquelas entregas diretas, aquelas adoções fraudulentas que acontecem. Só que, assim que ela traz essa menina para a amiga, no lugar dessa amiga tomar para si Laura e adotar, essa amiga torna-se a nova companheira do então marido da mulher que a traz para a cena e que no momento do processo é aquela que figura no lugar de quem requer a maternidade, uma maternidade socioafetiva de um processo que não era de adoção, não havia processo judicial. Houve ali uma instauração de afetos e que culminou naquela história. E aí essa mulher fala, os outros 4 filhos dessa mulher, numa situação de penúria que ela estava vivendo, o pai leva para morar consigo e com a atual companheira, a amiga da ex e a pessoa a quem a mãe de Laura dar-lhe-ia de presente, né? Então ela fica com a filha que sobra. Desempregada, e o abrigamento se dá por uma denúncia anônima, que tinha uma criança chorando numa casa durante o dia inteiro, e aí houve abrigamento. A gente entra nessa história com ela já abrigada, já em torno dos 5 anos. A gente se depara com a menina que diz pra gente que a mãe dela é aquela mulher, que se recusa a possibilidade de uma outra família, e aí eu e minha amiga, a gente primeiro consegue transferir para um abrigo em São Gonçalo, num abrigo para ela poder passar finais de semana, e a gente consegue fazer a reinserção e parece que tudo está muito bem. Juliano é filho biológico à época, de um adolescente que, após ficar órfã com o irmão, são entregues a uma tia materna, e que os 2 irmãos, em torno dos 9 anos de idade, começam a apresentar um episódio de fuga e de transitar pela cidade e cometer pequenos furtos. Primeiro o irmão é abrigado, depois a menina, que vem a ter a primeira gravidez, em torno dos 14, 15 anos, a filha é encaminhada para adoção. 1 ano depois ela tem mais um menino, que é o Juliano, que ela deixa na casa dessa tia. A tia procura a vara da infância para entregar e dizer, olha, eu não tenho como cuidar, né? Já tinha um histórico anterior, tem uma audiência para ouvir todo mundo, aquela coisa toda. Escuta a dupla. Nesse momento eu não fazia parte da dupla, né? Eu entro na história de Juliano um pouco depois, porque a colega que atuava no caso ficou doente, aí eu tive que substituí-la e passei a assumir o caso. Naquele momento, com os dados que se tinha às mãos, com as cartas que estavam jogadas, né? Em sala de audiência, a tia com um bebê no colo, uma situação difícil, era um bebê recém-nascido, chama a equipe e determina que a dupla, que já era referência em função do acompanhamento da adolescente, né, chame o cadastro de adoção, porque haveria uma colocação em família substituta na modalidade de pais de plantão, porque não havia nenhuma segurança jurídica, não havia processo de instituição do poder familiar, nada disso, e iria se trabalhar isso no decurso.
A equipe chama, a família, a futura família adotiva já está a caminho, eis que o telefone toca novamente, é a juíza novamente, determinando que se voltasse atrás, porque aquela criança não iria mais para o cadastro, ficaria com a tia-avó. E aí o que move essa mudança, né, de direção? O que nos foi narrado, né? A tia dá um beijo na testa do bebê, né? Assim, penso eu olhando em perspectiva, num ato de despedida. Um oficial de justiça que está na sala fazendo pregão, aquela coisa na sala de audiência, sinaliza para a juíza que vê o gesto, a defensora também, promotoria também, todos muito mobilizados, compreendendo aquele gesto como um gesto de vinculação, de afeto. Eu acho que era de afeto. Só que não de um afeto que talvez justificasse uma investida numa inserção familiar de alguém que dizia, não estou podendo ficar, né? Mas tem atravessamentos que marcam muito esse lugar cristalizado da família de origem. E aí, volta a situação toda e o bebê segue com a tia, que já tinha dito que não poderia ficar com ele. Continua-se fazendo as intervenções no caso, a dupla que atuava, que não era naquele momento, compreende que aquela criança não ocupava o lugar de filiação ali, que tinha movido era apenas uma questão de uma obrigação social, moral, tal, se posiciona para que a criança vá para o cadastro. A primeira instância acompanha esse parecer, destitui a genitora do poder familiar e nega o pedido de guarda da tia, que recorre via Defensoria Pública, o processo sobe para o tribunal, demora um bom tempo, volta, a criança já está em torno de 4 anos de idade, com a determinação de busca e apreensão e inserção no Cadastro Nacional de Adoção. Localiza-se a família, mas acontecem alguns atravessamentos, não tem oficial de justiça para fazer a busca naquele dia, a família muda-se. E o processo só retorna quando essa tia volta mais 2 anos depois, já com a criança com 6 anos, para pedir a renovação do termo de guarda vencido lá atrás, porque ela precisava de um termo de guarda para inserir o sobrinho na escola. Aí o processo volta, a gente é chamado à cena, nesse momento sou eu que assumo o processo como psi, e a gente se depara com o seguinte quadro, né? A prima adolescente, né, já com 18, 19 anos, já com uma filha, e o menino referindo-se a essa prima como mãe, eles dando conta da criança na escola, né? A criança sendo levada para um tratamento que tinha uma questão neurológica, dentro da situação de pobreza que viviam, mas olhando os dados ali jogados, não nos sentimos autorizados a bancar. Do ponto de vista jurídico, era pegar e colocar no cadastro. E a gente pensou, mas não vai ser muito violento com essa criança que está inserida, que está identificada, que conhece a tia-avó como avó, que reconhece a filha dessa mulher, sua prima, como mãe, que reconhece o companheiro dessa tia-avó como avô, né? Que reconhece a prima como irmã. Vamos tirar? E a gente não bancou isso, fez um relatório apontando que a dinâmica havia se reconfigurado, que nos parecia que, diferentemente da genitora e do tio materno, aquela criança estava ocupando um lugar de filiação. Orientamos, então, que a menina, já adulta, entrasse com pedido de adoção. Ela o fez, a adoção saiu, né? E vida que segue. Retomando o caso de Laura, em torno de 1 ano e meio depois de já ter saído do abrigo, de já ter sido adotada oficialmente, se tornado filha jurídica daquela mulher, eis que a gente se depara com o processo da menina reabrigada, porque a mãe adotiva, né, novamente separada do novo companheiro, desempregada, desesperada, aquela coisa toda, a menina voltando da escola, cai numa poça d'água, era um dia chuvoso, e se suja. A menina chega em casa, a mãe, irritadíssima, arranca a calça jeans que ela estava a vestir e esfrega no seu rosto, desfigurando o rosto, né? O rosto ficou todo arrebentado.
né? E a menina foi abrigada no dia seguinte. A gente, muito puto, né? Quando aí chega, a gente atende a menina no abrigo, a menina pede para voltar para a casa da mãe, né? E não quer ficar no abrigo, ela já tinha uma história de não queria voltar para o abrigo, quer ficar com a mãe, a gente recebe a mãe no atendimento. Eu não sou dado a pseudos neutralidades. Eu disse para aquela mulher o que eu estava sentindo naquele momento, a raiva que eu estava sentindo, e disse para ela, minha vontade era fazer contigo o que você fez com a tua filha, mas eu não posso, como você não poderia ter feito com ela. E aí ela começa a chorar e diz que está muito arrependida, e a gente começa a continuar atendendo, e ela diz que quer a filha, que aquilo não vai acontecer de novo. A gente vê a menina, não, eu quero minha mãe, os irmãos, eu quero nossa irmã, né? A menina era negra, a mãe era branca. Isso é um dado que vai fazer sentido mais na frente, né? A gente acompanha mais uns 8 meses, novamente se posiciona para a menina ficar com aquela mãe adotiva. Vida que segue. Eu quero. Uns 2 anos depois, 3 talvez, ela estava com 12 anos nesse momento, essa menina. Volta ao processo com uma denúncia anônima de maus tratos. Fomos eu e a colega de novo fazer uma visita domiciliar, não encontramos ninguém em casa. Transformamos o que seria visita domiciliar em visita institucional, fomos à escola. Chegamos na escola, fomos muito bem recebidos pelos profissionais de educação, que mesmo não tendo marcado o horário, se reuniram conosco, debatemos a situação, ficaram aliviados de saber que a menina estava em acompanhamento. Atendemos a menina ali na escola mesmo, num reservado. A única coisa que ela fala, eu não quero ir para um abrigo, eu quero a minha mãe. Essa menina estava num quadro assim, de um sofrimento abissal. Ela fazia xixi em sala de aula, porque ela tinha vergonha de pedir a professora para ir ao toalete. Né? Mas assim, no meio de um caos desse, né, você vê também surgir o que não é tão comum às vezes, mas às vezes é comum e a gente não percebe, que a gente só vê dizer que o famigerado bullying, né, fazem bullying com tudo, aquela coisa. Bullying eu só conhecia bullying de café, né? Depois eu descobri que tem um bullying aí que é diferente do café. Talvez pela minha verve roceira, né, nasci na roça, com parteira, aquela coisa toda. E aí os colegas eram solidários com ela, tentavam proteger, ninguém sacaneava ela, mas ela muito introspectiva, muito ensimesmada, pouco falava. E ela tinha pedido, não quero ir para o abrigo, quero minha mãe e não quero ir para o abrigo. Aí nesse momento a gente já não tinha mais tolerância para essa mãe, né? Não tinha. Mas assim, ela está pedindo para não ir para o abrigo. Naquele momento, o programa de acolhimento familiar não estava ainda extremamente organizado, não era ainda uma política pública em São Gonçalo. E mesmo que o fosse, ela não era faixa etária para o programa de acolhimento de São Gonçalo, que ainda é só para crianças entre 0 e 6 anos. A gente conversa com a coordenadora do abrigo, que seria para onde ela teria que ir, fala da situação, é uma profissional extremamente engajada, uma militante, a Diana Márcia Nascimento, algumas pessoas talvez conheçam, né? E ela, conversando com então a educadora da casa, diz que talvez a mãe dela, né, a mãe dessa educadora, pudesse acolher Laura. A mãe topou, acolheu. Não queria contato com a mãe da menina. Não quero contato com ela. Eu levo a menina na praça, porque ela queria muito ver a mãe, para ver os irmãos, mas na minha casa eu não quero essa mulher, não quero ser amiga dela. A menina o tempo todo foi trocada de escola para a escola mais perto, desabrochou na escola, começou a perceber que você poderia estar em uma família que não fosse uma família que te maltratasse, né? Desabrochou, ficou uma garota toda descolada, arrumou um namoradinho, aquela coisa toda, mas sempre queria a mãe. Forçou uma barra. Aos 14 para 15 anos, acabamos novamente recuando e cedendo para ela voltar para a casa da tal mulher. E a gente pensou, agora ela já está podendo, acho que ela vai dar conta, né? Não adianta forçar uma barra, porque a adoção ela não vai topar. Abrigo ela não quer ir, né? Aí ela retorna para a casa da mãe dos irmãos, essa mãe entre aspas novamente, né?
Quando eu falei do negra, né, lá atrás, e a mãe branca, por quê? No segundo abrigamento dela, ela já, né, quando ela vai para o acolhimento familiar, eu pergunto para ela se ela achava que a mãe seria racista, porque a mãe não batia nos outros filhos biológicos, dos filhos biológicos, batia só nela, né, e batia muito. Ela disse não, assim, com muita firmeza, não, ela não é racista. Eu falei, você acha que o fato do modo como você foi entregue para tua mãe, né, que ela consegue você de algum lugar que ela nunca nos diz qual, né, para te dar para uma amiga que vira mulher do marido dela, produz isso, essa relação de vocês duas? Nesse momento ela só abaixa a cabeça e não fala nada, né? Aí ela volta para a casa da mãe. Tempos depois ela vem com aquela ex-educadora, filha da acolhedora, né? Narrando que não estava querendo mais ficar na casa da mãe, que não topava mais, a mãe não lhe batia mais, mas tinha uma violência simbólica, psicológica, né? E que ela não topava mais, ela queria sair da casa da mãe. Então você vai fazer o seguinte, você vai no conselho tutelar, vai dizer que você está em situação de violência, porque você agora, Rosângela, ou Laura, vai ter que ser sujeito nessa história. Daqui a pouco vão achar que eu sou inimigo mortal da tua mãe e fico querendo tirar você dela o tempo todo. Agora está na hora de você se movimentar. Ela foi, aí a gente conseguiu retirá-la da mãe adotiva. Essa moça que foi com ela à vara entrou com o pedido de guarda dela. Ela se tornou adulta antes da guarda ser julgada e passou a morar numa casinha, no mesmo quintal dessa família que a acolheu no passado, tendo uma relação com essa família adotiva dela, que ela também ela não queria morar mais com a mãe. Ela gostava dos irmãos, gostava dessa mãe, né? E termina assim essa história. A outra história, né? O menino estava lá e recentemente a gente está numa reunião de abrigo e aí falam de um Juliano que tinha acabado de ser abrigado aos 9 anos de idade porque estava a transitar pelas ruas, cometendo pequenos furtos, aquela coisa toda. A gente volta ao abrigo, uma semana, 2 depois, chega o processo do Juliano, processo de abrigamento, junto com o processo de adoção, que tinha sido julgado já há um tempinho, saiu o mandado de novo registro civil, que a adotante nunca foi buscar, né? Aí a gente se dá conta que aquele Juliano é aquele Juliano. Aí, cara, assim, foi terrível, porque eu fiquei muito mal mesmo, né? A gente consegue atender essa tia-avó, né, do ponto de vista legal, e essa prima-mãe, né? E aí ela fala, não, mas ele é a adotante falando do menino com tanto ressentimento, né? Assim, ele não consegue ser grato por tudo que eu fiz por ele. O que você fez por ele? Você não permitiu que ele fosse para adoção para outra família, né? Porque ela vai enumerando um monte de maus hábitos. Eu falei, mas esse menino de 9 anos que você está nomeando dessa forma, ele se tornou assim, vivendo com você desde bebê, recém-nascido, né? E aí eu fui rememorando com as duas um paralelo entre a história da genitora e do tio e a história dele. Aí a tia-avó vira e fala assim, mas eu trouxe ele aqui e disse para vocês que eu não podia ficar e vocês me mandaram de volta com ele. E é verdade, a gente fez isso. Não fomos eu e a Vânia, a Priscila e a Vânia, os técnicos de referência. Mas foi a vara que fez isso. Foi a vara de infância numa relação com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ela, inclusive, nomeia. Não, foi a defensora que chegou e me disse, você volta para casa, pensa melhor e depois a gente conversa. Essa mesma defensoria que recorreu, né? Mas eu não quero ficar apontando para a defensoria, para a magistratura e para o Ministério Público. Eu quero virar esse vértice para a gente. O que é que nos faz apostar tanto? Né? E vocês veem que aqui teve apostas numa família de origem, né? E numa família que não era de origem daquela criança. Qual é o limite dessa aposta?
E aí, assim, eu estava discutindo com uma colega, ela falou assim, mas lindo, olha só. O garoto estava na escola, estava sendo levado para o tratamento, estava bem. Era isso que a gente tinha, a gente não tem bola de cristal. Né? E aí eu trouxe isso porque, assim, eu já vou fechar, porque está no tempo, eu não gosto de cansar as pessoas. Porque a gente diz, não, aquela vara, aquele juiz, aquele técnico, né, é pró-adoção ou é pró-reintegração familiar? Eu tenho questões com os dois pró. Né? Acho muito complicado. Primeiro porque eu não gosto de verdades a priori. Né? A priori. E depois porque eu acho que o pró tem que ser pró-criança. Né? O que melhor vai atender essa criança com esses dados que estão lançados? Mas assim, o que melhor vai atender, mas a partir de que balizas eu vou avaliar? O que vai nos mover a saber que é o limite? Olhando agora de trás para frente, né? Eu acho que eu não tinha que ter apostado naquela mãe, entre aspas, da Laura. Olhando de trás para frente, eu não tinha que ter apostado naquela prima mãe. Mas como saber disso a priori, quando você não tem mais elementos? Como você se posicionar tentando não ser reacionário, tentando não reeditar a criminalização da pobreza, da miséria, da desigualdade desse país? Assim, eu acho que a maioria das histórias com as quais eu atuei tiveram um final bem sucedido. Mas eu prefiro compartilhar com vocês, nesse momento, essas duas histórias, para poder conseguir me colocar em análise. Obrigado. Bom, extremamente tocada, vocês vão perceber na minha fala, porque a gente está falando de gente, né? E gente em vulnerabilidades, né? E aí, mas estando aqui com vocês, fazendo um curso, né, para adoção, não é isso? Me veio minha briga no meu trabalho, no meu dia a dia, que é o curso de paz. Na sua fala inicial, quando fala que, né, dos desmandos, das dificuldades que se tem na educação hoje, de qualquer um de nós, de nossas crianças, mesmo nascendo em lares estruturados, com todo suporte econômico, educacional, e a gente vê a sociedade como está. E aí, esses atravessamentos, imagina, em crianças em situação de abrigo. E que vai contar, e aí quando ele faz essa pergunta, né, o que nos faz apostar, eu não vou te responder, porque eu não tenho essa resposta, mas no meu coração eu acho que é um exercício de amor, que a Bárbara abriu a fala à noite aqui, falando de amor, de afeto, da gente lembrar do nosso senso de humanidade, o que nos move, o que nos faz estar em sociedade, em contato. Porque apostar que vai dar certo, eu falei com ela no início, nem na educação dos nossos filhos a gente tem certeza. Quantas vezes há investimento dos pais e luta e trabalha e chega de noite e oferece os melhores recursos e tem como retorno o abandono dos estudos ou o uso da droga. A gente tem várias coisas acontecendo hoje na nossa sociedade que não garante nada. É um esforço cotidiano. Mas vocês que eu vejo aqui com o coração aberto, disponibilizados a encontrar um outro coração, através da adoção, já está num outro nível de entendimento, né, de amorosidade. E vai ser um exercício, uma aposta, sim, sem certezas, mas uma construção de cada dia. E aí, essa instrumentalização que vocês têm aqui, com cursos, com debates,
com o apoio dos técnicos, faz toda a diferença para a gente junto ir construindo um saber, que não é acadêmico, né? Os alunos estão aí, não tem como a gente ensinar como que vai dar certo. Quando chegam no consultório e pede, na minha experiência, uma família que adotou, e aí eram 5 crianças, mas estavam desesperadas porque não sabiam como adaptar essas crianças à nova realidade. Então, elas saíram do abrigo, institucionalizadas, com toda uma construção de grupo, e aí vocês viram na fala quando fala abrigo, a criança ou o adolescente não quer, e aí você tem que estar lá para saber do que eles estão falando, e é adotado, tem tudo, mas não consegue se adaptar à nova realidade com a família. E aí a família, no desespero, procura assim, eu vou devolver. E aí isso, gente, aí eu entrei igual a ele, querendo socar os pais que adotaram. Você não está com um brinquedo, você não escolheu um objeto, não é um animal de estimação que você não gostou e que você vai lá e devolve. Isso é uma consciência que tem que se criar. E aí o trabalho com eles foi, vamos identificar então em que barreiras estamos tocando, que ações a gente pode ajudar, quem a gente pode acionar com vocês. E aí, quando a gente caiu, era a lida do dia a dia educacional. Uma questão que a mãe colocou, eu ponho uma comida, eles não esperam, avançam. E eu já falei que não pode, que tem que todo mundo se servir. Coisas da nossa casa, ela estava vivendo. Só que o registro que as crianças tinham é que se não comesse logo, no abrigo não tinha. Então você corria para comer primeiro. E aí quando chega num lar onde se oferece, você pode esperar porque vai ter a sua parte, é um aprendizado. Então, calma, vai se adaptar. Né? Dividir, compartilhar as coisas, eles até aceitam, ou então não pedem nada, porque acham que, né, quem é adotor está fazendo tudo, já é um super-herói. E tem ali um ser com sonhos, com desejos, que nem sabe ainda que isso existe. Então, na hora que ele começa a entrar nesse ambiente de família e de amorosidade, ele vai se expressar. E vamos conhecendo no tato, no dia a dia. Vai requerer, né, a paciência, o cuidado, que foi uma palavra que apareceu aqui, e assim, meus estudos ser dentro da linha do cuidado, e o Leonardo Boff fala, né, desse cuidado que vai para além do físico, do biológico, né? Quando eu olho para o outro e consigo entender um pouquinho do que o outro precisa, eu estou exercitando o cuidado. E aí eu estou vivenciando amor. Não preciso, né, simplesmente ouvir o outro dizer o que ele quer. Eu vou nesse tato, tentando tocar, descobrir, colocar também as minhas expectativas, as minhas ansiedades, sair do lugar de que eu já tenho respostas. Eu acho que a gente tem que ter perguntas nessa caminhada para estar aberto às respostas que chegam. E se a gente começa a construir com os nossos preconceitos, com ideias que a gente vai carregando culturalmente, não se abre para a experiência que está chegando, né? Que é receber essa criança, esse adolescente. E aí tem a construção, né, do que é ser mãe, do que é ser pai. Para mim, a gente precisa refletir sobre isso. E a gente não faz essa função de pai e mãe somente com os nossos filhos, né? Às vezes até quanto alunos, né, Sandra? Tem hora que a gente acolhe a galerinha de uma forma maternal. E a gente tem amigos que são maternais. Então, é esse desenvolver, né, no nosso coração, esse sentido de maternidade, de paternidade e exercício de amor. Então, eu quero fechar a minha fala lembrando que tudo na vida é adaptação. Não tem resposta, não tem receita de bolo,
né? E aí a gente, no contato, na relação com essa família, vai construindo o nosso sentido de família. E que hoje precisa se conversar sobre família, né? A gente vê que se perdeu um pouco desse sentido. Era isso que eu tinha. Agradeço a atenção de vocês. Bom, boa noite. Não ficou tão ruim, não? Eu queria começar, né, pegando um pouco da fala do Lindomar, quando ele fala de encontros, né? E aí, encontros e reencontros, né? Eu e Lindomar, a gente já trabalhou junto há algum tempo, em São Gonçalo, né? Muito tempo, né? E aí, hoje, a gente se reencontra, né? Quando eu soube que era Lindomar que ia compor a mesa, eu fiquei agraciada. Falei, nossa, que bom, né? Porque sei do quanto a gente aprende junto, né? E do quanto a gente trocou junto, né? Algumas vezes pensava igual, outras nem tanto, mas a gente aprendia muito juntos, né? Falar um pouco, então, desse lugar do encontro, né? Deixa eu me apresentar, né? Sou assistente social, me sinto em minoria na mesa, né? Né? E a minha experiência, né? Atuei no Conselho Tutelar de São Gonçalo durante muito tempo, né? Não vou dizer quanto tempo, para não dedurar a minha idade, mas muito tempo, né? E também atuei numa instituição de acolhimento no município de São Gonçalo, né? Que anteriormente a gente chamava de abrigo, não é isso? Com crianças e adolescentes. Então, o meu olhar para a institucionalização e para a adoção vem deste lugar, né? Deste lugar que olha enquanto olhar de política pública, né? Como é que a gente pensa o direito da criança e do adolescente enquanto política pública? E aí, antes de continuar na minha fala, eu queria fazer uma provocação para o auditório, né? Eu queria que vocês exercitassem, né? Se eu falar para vocês, foi encontrado um menor na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que vem na cabeça de vocês? Ele estava fazendo o quê na Lagoa Rodrigo de Freitas? Se a gente vê isso no jornal, foi encontrado menor na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que ele está fazendo? O que vem na cabeça da gente? Hã? Estava o quê, gente? Roubando, usando drogas, não é isso? Como é que ele está vestido? Descalço, né? Qual a cor dele? Negra. Ok? Agora, se eu inverto a frase e falo para vocês, foi encontrada uma criança na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que vem na cabeça de vocês? Está o quê? Perdido. Ele está vestido como? Direitinho. Que cor que ele tem? O que eu quero dizer é, o termo menor e o termo criança não é só a palavra. Ela vem cheia de estigmas, de conceitos, preconceitos, significados, imagens. Então, quando eu digo menor ou criança, eu não estou falando do mesmo indivíduo. Porque no imaginário social, isso já está posto. E aí, quando a gente pensa em institucionalização, abandono e adoção, eu preciso ter claro de qual sujeito eu estou falando. De quem que eu estou falando? A quem que eu estou remetendo a minha ação? E aí, trazendo um pouco, né, essa questão, outro dia eu vi uma manchete no jornal que me chamou muita atenção, que era mais ou menos assim: menor assalta jovem na porta da escola. E aí eu fiquei imaginando, o menor e o jovem
provavelmente têm a mesma idade. O que difere um do outro? O significado social que eu dou a esse indivíduo. E aí eu queria trazendo um pouco a fala do Lindomar, quando ele diz assim, as famílias pobres são as mais acessadas. Não é isso? O Estado é aquele que vai interferir na casa das famílias mais empobrecidas. E isso tem um ranço histórico. Como é que a gente construiu política pública para a infância nesse país? Desde o Brasil colônia, a gente sempre achou que a única política de proteção à infância era abrigo. Então, se você vai lá no Brasil colônia, tinha a roda dos expostos. Depois vem o Código Melo Matos, Código de Menores. O que isso quer dizer? Não era um código para todo mundo. Era um código que pensava a intervenção do Estado naquele menino que a gente disse lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, não para o outro. Então, o Estado monta as políticas, monta as instituições de acolhimento, monta hoje instituições de acolhimento, na época abrigos, não para qualquer criança, mas para o menor. Né? Para o garoto pobre, negro, não é isso? O que perambulava pela rua, que era considerado abandonado ou delinquente, era tudo uma coisa só, ele estava em situação irregular. Durante muito tempo, então, a gente pensou institucionalização como a única política de proteção à infância. Veio o SAM, veio a FEBEM, as FUNABEMs, né? Aqui no estado do Rio, cada estado tinha a sua FUNABEM, né? Que aqui no Rio era a FEBEM, ali do lado, né? Eu lembro quando eu era criança, eu passava aqui na porta, tinha uma FEBEM. Então, a gente achava que cuidar da infância pobre era institucionalizar. Era isso que tinha. Você não pensava política de proteção à família. Quando é que isso muda? Isso muda quando a gente traz o ECA, o Estatuto. O Estatuto acaba com um termo menor, ok? A gente agora lida com crianças e adolescentes, portanto, sujeitos de direitos, pessoas, e que, portanto, têm um direito básico garantido, o direito à convivência familiar. Seja essa convivência familiar na sua família de origem, seja essa convivência familiar garantida numa família substituta, que pode ser a família extensa, que pode ser a adoção. O direito ao convívio familiar passa a ser um direito básico de crianças e adolescentes, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90. Ok? Então, a partir desse momento, o Estado não trata mais só, ou não deveria tratar só, daquele sujeito, do menor. Ele deve proteger qualquer criança e qualquer adolescente, independente de classe social, raça, etnia, religião. Qualquer criança e adolescente passa a ser alvo da ação do Estado enquanto medidas de proteção. O que eu quero dizer? Que, então, a gente vai pensar, o que a gente quer é cada vez menos instituições de acolhimento. Né? Na realidade, é uma utopia querer que elas não existissem mais. Né? Porque o que a gente quer é que essas crianças tenham os seus direitos garantidos nas suas famílias. Né? Sejam elas de origem ou não. E aí, eu queria pensar algumas coisas com vocês, eu até anotei, né? A gente pensar um pouco que muitas vezes essa família que abandona já foi abandonada pelo Estado. Então, e aí eu falo do meu lugar lá na instituição de acolhimento, ou lá no conselho tutelar onde eu atuei, que muitas vezes
esse é o primeiro lugar onde essa família vai acessar qualquer política pública. Então, a gente inverte essa lógica, né? Em vez de você primeiro proteger a família, para que evitasse, para que a gente tivesse menos acolhimentos, a gente acolhe primeiro, para depois proteger a família. Aí você vai inserir ela no Bolsa Família, aí você vai inserir ela no CREAS, aí você vai dar acesso, muitas vezes, ao SUS. Então, essas famílias também devem ser protegidas. E aí, eu queria falar um pouco, né, dessa ideia da gente garantir esse direito enquanto política pública, enquanto acesso às redes de política, né? E aí, assim como Lindomar, a frase que ele falou, né? Qual o limite, né? Até quando a gente aposta, né, em uma ou outra escolha? E aí eu fico pensando o quanto que a gente, e aí eu falo do meu olhar de assistente social, a gente tende a ser resistente, às vezes, com a questão da criminalização dessa família que é pobre, né? O quanto que a gente, às vezes, tende a apostar nisso, né? Mas até quando a gente aposta, né? Até quando a gente pode garantir o direito daquela criança ter o direito previsto no Estatuto, que é o direito a uma convivência familiar? O que eu percebo, e aí eu queria falar um pouco disso, é que a gente precisa pensar a institucionalização, pensar a adoção e pensar isso através de redes, né? É interessante, sim, quando você fala, Lindomar traz a fala, eu não quero ir para o abrigo. Mas a gente também, às vezes, vive o contrário. A criança que não quer sair do abrigo, né? E, às vezes, por quê? Porque essa criança que chega, ela não é uma folha em branco. Ela traz história, ela tem afetos, ela tem relações familiares. E, muitas vezes, ela também vai ter dificuldade de aceitar a adoção, porque ela acha que aquele é o momento que ela vai romper qualquer relação que ela tinha com aquela família que ela traz na memória, lembrando um pouco a história da Laura, não é isso? Assim, você mantém esse vínculo afetivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, mas a gente tem que pensar essas redes, que suporte eu dou para essas famílias, né, que também adotam, né? Como é que a gente garante isso? Como é que a gente pensa isso para que isso seja um processo acompanhado com tranquilidade a partir dessas redes? As redes de políticas públicas que a gente tem são muito fragilizadas ainda, né? Elas ainda têm muitos nós. É preciso avançar na construção dessas redes de políticas públicas. E aí, eu também vou falar, então, já vou encerrando, mas eu vou falar de uma experiência que eu também tive, vou dar um nome fictício também, Pedro, né? Que foi um menino que foi acolhido aos 5 anos de idade, né? Menino, negro, com transtornos neurológicos. Num dado momento, né, a gente chega ao diagnóstico de um transtorno psiquiátrico e que, portanto, estava fora do perfil. Pedro ficou institucionalizado até os 18 anos. Aos 18 anos, essa saída, né, é uma grande angústia para esses adolescentes. Quem foi que deu suporte para Pedro na saída? Foi uma família que o apadrinhou na instituição. Essa família não quis adotar, não fez a opção pela adoção, mas durante toda a trajetória do Pedro, apadrinhou. Ia lá, visitava, e quando ele sai da instituição, é essa família que o acolhe, que vai dar o suporte, que aluga uma casa perto da dela, que está junto, que acompanha. O que eu quero dizer? Que existem várias formas de afeto, né? Existem várias formas da gente criar redes de proteção para essas crianças e adolescentes. E aí eu acho que é pensar um pouco isso, né? Assim, é um limite, é sempre um grande desafio, né?
que direção tomar, que escolhas fazer. Mas se eu tenho claro que o meu sujeito é criança e adolescente e não menor, se eu tenho claro que eu estou lidando com um sujeito de direitos, se eu tenho claro que esse indivíduo é um cidadão e que, portanto, deve ter o respaldo das políticas públicas, isso já clareia o meu processo, já clareia o meu processo de trabalho e a minha intervenção técnica. Pensar o outro como sujeito de direitos. Nós não estamos mais lidando com menor, lidamos com crianças e adolescentes. Era isso. Bem, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite para compor a mesa e parabenizar a Bárbara, né, pelo trabalho, não só a Bárbara, mas todos, né, que estão juntos aí nessa militância mesmo, que a gente sabe que não é fácil, mas talvez sejam os desafios que realmente façam que a gente não desista, a gente só muda o D e a gente resista, né? Nós vemos há um tempo resistindo. Diante dessas falas, né, eu fiquei pensando, falei, ai meu Deus, eu pensei em falar sobre violência doméstica contra criança e adolescente, que é uma temática que eu trabalho, e fazendo um link com a adoção. E essa semana eu recebi no consultório um casal com uma proposta muito interessante. E aí eu mudei a minha fala. Porque quando a gente fala em adoção, o que a gente pensa? A gente não pensa em maus tratos, né? A gente não pensa essa coisa toda que foi falada aqui, falta de direitos. A gente não pensa, a gente pensa em quê? Acolhimento, amor, proteção. Isso é o que vem à nossa cabeça, né? Só que tem as nuances de realidade. Não é tão simples assim adotar. E eu li uma definição interessante sobre adoção, que é um parto jurídico. E então a gente sabe que isso causa uma certa ansiedade, por exemplo, no casal que vai adotar, de não saber exatamente quando aquele parto ele vai terminar. Porque eu sei que se eu estou esperando um bebê, ele em 9 meses ele vai nascer. E muitas vezes essas pessoas se veem sem saber o que vai acontecer. E elas não se planejam. E isso que causa uma maior ansiedade ainda nesses casais. E aí chegou para mim um casal que foi porque eles queriam uma terapia de casal. E eu pensei, mas uma terapia de casal, qual é o problema do casal, né? O problema do casal é que eles queriam adotar uma criança. Falei, mas aí, se é um problema, então não deve nem adotar. Se é um problema, né? E aí eles falaram, não, Sandra, é porque ela quer fazer o doutorado em Portugal. Falei, opa, quer fazer quando? O mais rápido possível. Opa, e quer adotar uma criança? Como é que é isso? São 2 projetos. Filho é um grande projeto, né? E precisa ser planejado. E, por fim, eu sugeri para eles fazerem um coaching para a adoção. Para algumas pessoas pode ser um nome novo, mas no Brasil já se fala do coaching desde 1970. Mas, na verdade, se fala em coaching desde 1500. Mas, enfim, vamos para 1970, quando a gente falava de coaching, que quer dizer conduzir, condução, um treinamento voltado para esporte. E agora a gente vê coaching para várias coisas. Tem coaching de emagrecimento, tem coaching de carreira, tem coaching executivo, tem coaching de vida. E essa foi a minha proposta para esse casal, da gente trabalhar um aspecto da vida deles. E propus esse coaching para a adoção. É novo para mim também. É porque, assim, eu tinha lido e aconteceu, e agora eu estou, assim, super empolgada com a proposta. Como que o coaching funciona? O coaching é uma metodologia de aprendizagem rápida, e ela é estruturada. Nós temos que trabalhar com objetivos.
todo mundo precisa ter objetivos. E se você tiver foco e você conseguir atingindo as suas coisas, não tem como não atingir o seu objetivo. Dificilmente isso não vai acontecer. E quando a gente pensa em adoção, qual é o objetivo que esse casal tem? E essa foi a minha primeira pergunta para eles. Qual é o objetivo de vocês? E foi por isso que nós começamos o coaching. Adotar não é para tapar buraco. Adotar não é para resgatar casamento. A adoção, ela vai muito além disso. É você saber que naquela família tem um espaço que precisa ser preenchido e que tem alguém certo para ali. É aquela criança, é aquele bebezinho que a gente olha e se apaixona. Ou no caso de uma adoção tardia, aquela mocinha ou aquele mocinho que a gente fala, é esse que eu quero andar de mão dada com ele na rua, né? E a gente começou a falar sobre isso. E dentre as prioridades, quando falou em doutorado, falei, opa, bebê, né, criança, adoção, doutorado, como é que... No final nós chegamos justamente ao quê? Eles querem realmente um filho. E nós pensamos, o objetivo é ter um filho. Então o coaching nós já começamos pensando nisso. Como que isso vai se dar? Com planejamento. Quando a gente vai ter um bebê, a gente tem que planejar. E aí você começa como se fosse uma viagem. O coaching, a gente pode fazer uma analogia com uma viagem. Ele está no estado atual, né, eles hoje não têm um bebê, e eles vão fazer uma viagem para os Estados Unidos, que é, no caso, ter o bebê. O que eu preciso até chegar lá? Primeiro eu preciso saber se eu tenho condições de ir, eu tenho que ver passaporte, eu tenho que ver visto, que agora está difícil, né? Mas, enfim, tem uma série de coisas. Então, até eu chegar a ter o meu filho, eu tenho que fazer uma série de planejamentos realmente. E metas que eu vou atingindo. Então, se eu começo, já sei que eu quero ter um bebê, eu já sei o lugar desse bebê na minha família. Isso aí é ponto importantíssimo. Agora nós vamos começar a pensar como isso vai se dar. Como isso vai se dar na justiça, como que vai fazer. E a gente vai pensando isso junto com o casal. Parece simples, mas não é. Porque no meio desse percurso, no meio dessa viagem, podem acontecer algumas intercorrências, né? Esse casal, ele pode ficar em dúvida, ele pode declinar, mas melhor que aconteça durante o percurso. E dificilmente, se o coaching estiver sendo bem orientado, isso vai acontecer. Porque lá no início do processo, a coisa foi bem amarrada. Porque ali ele tomou a decisão. Então, assim, eu estou muito feliz de começar esse trabalho e fiquei pensando, nossa, eu não fui convidada para compor aquela mesa à toa. Eu ainda não adotei, né? Mas eu acredito na adoção. Eu acredito nesse passo que a gente dê. Que ele é muito largo, mas ao mesmo tempo ele é muito rico. Né? Ele dá um retorno para a gente que ele é muito, muito grande. Eu ainda não senti, mas as pessoas que eu conheço, eu fico maravilhada com as histórias. Então, o coaching é mais ou menos isso. Esse curso que vocês estão fazendo, no caso as pessoas, né, que se candidataram, né, a adotar, que parece engraçado quando a gente fala se candidatar, mas é mais ou menos isso, só que é um processo bem juntinho, bem detalhado, com metas que o casal vai cumprindo, até que ele chegue ao objetivo, que é ter o seu filho. E tem uma frase que eu achei muito legal, que fala, nada pode ser comparado ao estado de espírito de uma pessoa quando está em total conexão com seus maiores sonhos. Só que filho ainda é mais do que sonho. Filho é realidade. Né? Que quando a gente fala sonho, eu falo, acordei, acabou, entreguei a criança, já
Criança chorou, acordei, acabou. Criança fez xixi, acordei, acabou. E não, ela é realidade. E dá vontade de ficar falando um tempão sobre o coach, porque eu estou super empolgada com isso. Mas, assim, só para finalizar, ela me perguntou, no caso a mãe, a futura mãe, ela me perguntou se tem diferença entre filho biológico e o filho adotivo. E eu não tenho filho adotivo. Falei, calma, vamos procurar juntas uma resposta? Né? A gente, às vezes, tem que entender que o psicólogo não tem que dar todas as respostas. Eu não sei. E aí a gente encontrou juntas um texto que eu achei muito legal. Eu não sei quem escreveu. Ele é simples, mas ele fala assim: da diferença entre o filho biológico e o filho adotivo. As diferenças. Filho biológico dá trabalho e preocupação. Filho adotivo dá trabalho e preocupação. Filho biológico faz artes, birras, malcriações. Filho adotivo faz artes, birras, malcriações. Filho biológico pode ser teimoso e desobediente. Filho adotivo pode ser teimoso e desobediente. Filho biológico pode desenvolver transtornos e doenças ao longo da vida. Filho adotivo pode desenvolver transtornos e doenças ao longo da vida. E aí? Perceberam a enorme diferença que existe? Não existe diferença nenhuma, né? Então, deve ser porque filho é filho. Obrigada.